O vento cortante chicoteava a rua desolada, erguendo poeira e pequenos detritos entre os escombros de um vilarejo marcado pela guerra. Uma luz cinzenta e fria, típica do inverno, banhava o cenário com uma melancolia que parecia eterna, realçando a palidez das paredes destruídas e o silêncio pesado que pairava no ar como um sudário de esquecimento. No centro dessa desolação, um ponto minúsculo e quase invisível, Elias, um menino de talvez 7 anos, estava sentado sobre um bloco de concreto caído, alheio ao mundo ao redor. Seus dedos pequenos, mais ágeis, poliam com devoção um pequeno pássaro de madeira, um objeto gasto e liso pelo tempo, seu único elo com uma memória mais gentil, um presente do avô. Seus olhos profundos, que já haviam testemunhado demais para sua tenra idade, fixavam-se na delicada escultura. Absortos em um universo particular de beleza e fragilidade, uma bolha de inocência em meio à barbárie que o cercava. O frio se infiltrava nos ossos, mas Elias parecia não sentir, perdido na textura da madeira. De repente, o silêncio foi rompido pelo som seco de botas marchando, ecoando com uma autoridade brutal na rua vazia. Oberleutnant Kael, um jovem oficial da SS, avançava com passos firmes, seu uniforme impecável contrastando com a ruína ao redor, uma mancha de poder e controle. Seu rosto, embora jovem, ostentava uma dureza forjada pela ideologia e pela disciplina militar, seus olhos azuis varrendo o cenário com desdém calculista. Ele via apenas a desordem e a necessidade imperativa de impor o controle absoluto. Sua atenção foi abruptamente atraída pela pequena figura de Elias. Para Kael, o menino não era uma criança, mas um judeu, Shi. Uma mancha na paisagem de sua missão, um obstáculo insignificante no caminho que ele deveria manter limpo a qualquer custo. A mera presença do garoto no meio da rua era uma afronta direta à sua ordem e autoridade. "Afaste esse menino judeu do caminho", gritou, a voz cortando o ar gélido com autoridade inquestionável, sem um pingo de hesitação ou empatia. O grito reverberou, mas Elias não se moveu, como se a voz do oficial fosse apenas mais um som distante na sinfonia de sua desgraça. O menino apenas ergueu os olhos lentamente, seu olhar sereno encontrando o do oficial por um instante, sem medo, apenas com uma curiosidade quase infantil e uma resignação que parecia mais antiga que seus 7 anos, uma dignidade silenciosa em face da intimidação. Kael sentiu um leve tremor de impaciência. A insolência silenciosa daquela criança, sua recusa em ceder, era exasperante. Não era apenas um obstáculo físico, era um desafio à sua autoridade moral. Com um movimento seco, ele empunhou o fuzil que trazia a tiracolo, o metal frio reluzindo na luz cinzenta, um arauto sombrio de sua intenção. O som do cão da arma armando-se ecoou como uma sentença de morte no silêncio que se seguiu, quebrando a calma do menino. Kael avançou alguns passos mais, a ponta do fuzil agora direcionada para o corpo miúdo de Elias, um gesto claro de ameaça inescapável. A sombra alongada do soldado e de seu fuzil cobriu a pequena figura de Elias, engolindo-o na escuridão iminente. O menino, ainda sentado, continuava a polir o pássaro de madeira, seus olhos fixos na arma, sem desviar do soldado. Não havia lágrimas, nem súplicas desesperadas, apenas uma aceitação silenciosa do destino. Uma invisibilidade imposta por um poder brutal e arbitrário. Kael parou a poucos passos, a respiração pesada e controlada. O fuzil estava pronto. Ele não hesitaria em usar a coronha para afastar o garoto se fosse preciso para reafirmar a hierarquia e a superioridade que representava. A humilhação era completa. A vida de uma criança reduzida a um incômodo a ser varrido do caminho sem qualquer consideração. O ar ficou eletrizado, a injustiça gritando no silêncio, enquanto o público sentia a indignação ferver e uma empatia avassaladora pelo pequeno ser indefeso à beira do abismo. O Oberleutnant Kael mantinha o fuzil erguido, a ponta fria e escura apontando para o pequeno Elias, um prenúncio sombrio. A sombra da arma dançava sobre o rosto infantil do menino, que permanecia imóvel. A quietude de sua figura um contraponto gritante à tensão que emanava do soldado. O ar gélido da rua parecia reter a respiração, cada partícula de poeira suspensa no silêncio pesado que envolvia ambos. Não havia tremor nas mãos de Elias, apenas a concentração nos veios do pássaro de madeira, como se o mundo ao redor, com sua ameaça iminente, fosse um borrão distante e irrelevante para sua alma resiliente.
A dignidade silenciosa do menino, sua recusa em demonstrar medo ou desespero, era um desafio invisível, uma afronta à autoridade de Kael que esperava submissão completa, não essa calma estoica e inabalável. No coração do público a indignação persistia, agora misturada a uma curiosidade crescente sobre a fonte da força interior daquele pequeno ser, à beira do abismo. Os olhos de Elias, profundos e escuros como poços antigos, estavam fixos na arma, não no rosto severo e impenetrável de Kael. Era um olhar que não buscava piedade, nem expressava terror, mas uma observação pura e desprovida de julgamento, como se o fuzil fosse um objeto de estudo intrigante e não um instrumento de morte iminente. A luz cinzenta do inverno ressaltava o brilho metálico do cano, mas o menino parecia ver além da superfície fria, talvez percebendo a fragilidade da vida que aquele objeto representava e o vazio que ele carregava. O contraste entre a inocência concentrada de Elias e a brutalidade contida do oficial era palpável, uma linha tênue e perigosa entre dois mundos que se chocavam naquele instante crucial. Kael, por sua vez, sentia o peso do silêncio e o incômodo daquele olhar que o atravessava, questionando, sem palavras, a validade de sua própria autoridade e de sua missão desumana. De repente, um movimento lento e deliberado rompeu a imobilidade pétrea de Elias, capturando a atenção de Kael. Seus dedos pequenos, que até então poliam o pássaro de madeira com uma devoção quase ritualística, pararam, suspendendo o tempo. A escultura, agora lisa e morna pelo toque constante e afetuoso, repousava na palma de sua mão aberta. Com uma delicadeza surpreendente, o menino começou a erguer o braço, estendendo-o lentamente na direção do Oberleutnant Kael. Não havia pressa, nem súplica, nem medo no gesto, apenas uma resolução calma e inesperada, um convite silencioso. A ação foi tão sutil, tão fora do esperado, que por um instante o soldado não compreendeu sua intenção, apenas percebeu o movimento que desafiava sua expectativa de pânico, choro ou fuga. A curiosidade do público se aguçava, perguntando-se o que viria a seguir, o que aquele gesto mudo e enigmático significava. O pequeno pássaro de madeira, antes um refúgio particular, um elo solitário com um passado gentil, tornou-se o centro inesperado da cena. A luz difusa do dia invernal incidia sobre sua superfície polida, revelando os detalhes minúsculos do entalhe, a curva suave e orgânica das asas, a delicadeza do bico, quase imperceptível. Era um objeto de uma beleza simples, mas profunda, um fragmento de arte e vida em meio à desolação avassaladora da guerra. O olhar de Kael, antes fixo no rosto do menino com uma frieza calculada, foi irresistivelmente atraído para o pássaro, como por um ímã. Era um desvio de foco inesperado, uma ruptura abrupta na lógica brutal que ele havia imposto naquele espaço e tempo. O fuzil permanecia erguido, mas a tensão em seus ombros diminuiu ligeiramente, enquanto seus olhos, antes cheios de desprezo, agora registravam a forma única do objeto na mão estendida da criança. Com um movimento quase imperceptível, Elias estendeu o pássaro um pouco mais, oferecendo-o ao soldado. Não era um gesto de súplica por sua vida, nem de medo paralisante, mas de uma pureza quase incompreensível para o ambiente. Era como se, diante da iminência da violência extrema, o menino oferecesse a única coisa de valor que possuía, um pedaço de sua alma, um fragmento de beleza para contrastar com a feiura daquele momento brutal. A palma da mão de Elias estava aberta, revelando o pássaro gasto, liso pelo manuseio constante, um testemunho silencioso de sua resiliência e apego à vida. O gesto desarmou Kael de uma maneira que nenhuma palavra ou resistência física poderia ter feito, plantando uma semente de dúvida e curiosidade em sua mente endurecida pela doutrinação. O público sentia um nó na garganta, a esperança brotando no meio do desespero. A reação de Kael foi de estupefação, um choque que percorreu seus músculos. Seus músculos, antes tensos e prontos para a ação brutal, congelaram no lugar. O fuzil que um instante antes pairava no ar em um limbo de hesitação, foi bruscamente empurrado para baixo, não com a intenção de ferir, mas com um desprezo palpável. A estupefação de Kael rapidamente se transmutou em uma irritação férrea, um repúdio àquele gesto inesperado. A pureza do pássaro de madeira, a mão estendida de Elias. Tudo aquilo era uma afronta direta à ordem que Kael representava e à doutrina que o moldava. Seus olhos azuis, antes momentaneamente desviados pela curiosidade, fixaram-se novamente no rosto infantil de Elias e neles cintilou uma frieza renovada, um gume afiado de autoridade inquestionável.
Com um movimento brusco e desdenhoso, Kael usou a coronha do fuzil para afastar a mão estendida do menino, como se o pequeno pássaro fosse um detrito, uma insignificância a ser varrida de seu caminho sem a menor hesitação. O gesto foi calculadamente humilhante, uma reafirmação brutal de poder. O pássaro de madeira, escapando do toque brusco da coronha, caiu no chão empoeirado com um baque abafado, quase inaudível no silêncio pesado que se instalara. Elias, sem mover um músculo do corpo, ou sequer piscar os olhos, observou o pequeno objeto rolar alguns centímetros antes de parar, virado de lado, a delicadeza de suas asas agora suja pela terra e pelos detritos da rua. Kael, com um passo largo e determinado, avançou pisando intencionalmente perto do pássaro, não sobre ele, mas a uma distância ameaçadora, como quem pisoteia uma barreira invisível. Seu olhar, agora carregado de uma fúria controlada, percorreu o chão empoeirado e voltou para o menino, que permanecia sentado, os joelhos dobrados, o olhar fixo no pássaro como se sua alma estivesse presa àquele pequeno pedaço de madeira. A tensão no ar se adensava, prometendo uma escalada ainda maior de crueldade. A quietude de Elias era um escudo, uma armadura invisível contra a brutalidade que se desenrolava. Seus olhos, que haviam testemunhado a queda do pássaro, não mostravam lágrimas. Nem um pingo de medo, apenas uma resignação profunda e uma fixação quase mística no objeto caído. Era como se, em meio à desolação e à ameaça, o menino encontrasse naquilo que lhe era negado a própria força para resistir. Não com fúria, mas com uma dignidade silenciosa que Kael não conseguia compreender. A recusa de Elias em se acovardar, em chorar ou em fugir, era um desafio ainda mais potente do que qualquer grito, uma resistência passiva que corroía a certeza do soldado. O público sentia um misto de angústia e admiração pela resiliência daquele pequeno ser, cuja alma parecia intocável pela violência externa. Kael, percebendo a ineficácia de sua demonstração física de poder, sentiu um calor de impaciência subir por sua garganta. Aquele menino, com sua quietude obstinada, era mais difícil de quebrar do que os adultos que ele havia visto sucumbir ao terror. O oficial abaixou ligeiramente o fuzil, mas a voz que saiu de seus lábios era um sussurro cortante, carregado de um veneno frio e controlado. Um lixo. É isso que vocês são, lixo. As palavras, ditas com uma calma gélida, não eram dirigidas apenas a Elias, mas a toda a sua existência, a tudo o que ele representava. Era uma tentativa de aniquilar a dignidade do menino através da linguagem, de reduzi-lo a nada, de reafirmar a superioridade da ideologia que Kael personificava. O ambiente gelado pareceu encolher, o silêncio amplificando a crueldade de cada sílaba. As palavras de Kael, embora proferidas em tom baixo, ressoaram no espaço desolado com a força de um trovão, atingindo Elias como golpes invisíveis. O menino, no entanto, não demonstrou reação externa, seus olhos ainda fixos no pássaro de madeira, como se o objeto caído fosse um espelho de sua própria fragilidade e, ao mesmo tempo, de sua inquebrantável essência. Ele havia escutado aquelas palavras muitas vezes, a mesma voz, a mesma condenação, e havia aprendido a construir uma fortaleza interna, um refúgio onde a dignidade permanecia intocada. O corpo miúdo de Elias parecia encolher ainda mais sob o peso das palavras, mas em seu interior uma chama teimosa de resistência queimava, alimentada pela memória de seu avô e pelo carinho que dedicava ao pássaro. A humilhação era completa aos olhos do mundo, mas não na alma do menino. Kael, irritado pela falta de resposta visível do menino pela sua resiliência inabalável, deu um passo à frente. E a ponta de sua bota pesada parou a milímetros do pássaro de madeira. A ameaça era clara, silenciosa, mas inegável. Um leve movimento e o pequeno objeto seria esmagado. A última conexão de Elias com o que restava de sua humanidade, desfeita em estilhaços. O oficial ergueu o fuzil novamente, desta vez apontando-o para a parede de escombros logo atrás do menino, e um sorriso gélido e arrogante se delineou em seus lábios. Este vilarejo será limpo, completamente. Nada de vocês restará aqui. A voz, agora mais alta, era uma proclamação de poder absoluto, uma sentença de apagamento que prometia varrer não apenas vidas, mas memórias e qualquer vestígio de existência. O som do ferrolho do fuzil sendo acionado ecoou com brutalidade no ar, um som seco e final que parecia selar o destino. Elias, por um momento, finalmente ergueu o olhar do pássaro de madeira para a face impassível de Kael, e a troca de olhares foi um confronto de mundos. A frieza da destruição contra a pureza da resistência.
O menino não se moveu, não piscou, apenas observou a arma, seus olhos profundos absorvendo a imagem do metal frio e do rosto sem emoção do soldado. O público sentia a indignação ferver, uma raiva impotente diante da crueldade gratuita e da certeza de que o poder estava prestes a esmagar a inocência. A tensão era quase insuportável, cada fibra do corpo clamando por uma intervenção, uma virada que parecia impossível, mas que a alma ansiava com uma esperança desesperada. O ar crackled, com a tensão insuportável, o som do ferrolho do fuzil de Kael ainda ecoando na rua desolada como um decreto de morte. Elias, o pequeno, mantinha-se imóvel. Seus olhos escuros fixos na arma, uma calma sobrenatural em seu rosto infantil. A ponta metálica do fuzil, agora apontada para a parede de escombros logo atrás dele, parecia um dedo acusador da brutalidade iminente. O Oberleutnant Kael, com seu sorriso gélido, era a personificação do poder destrutivo, pronto para apagar qualquer vestígio de vida ou dignidade. No entanto, algo na quietude inabalável do menino, na sua recusa em ceder ao pânico, começava a arranhar a couraça de indiferença do oficial, plantando uma semente minúscula de desconforto. O público sentia o coração acelerar, a injustiça gritando no silêncio, mas uma chama de curiosidade se acendia sobre o que viria a seguir. Com uma lentidão quase desafiadora, Elias desviou o olhar de Kael, não para o chão, mas para algo além, para um ponto invisível que só ele parecia perceber. Seus olhos, antes fixos na ameaça, agora se tornavam distantes, introspectivos, como se buscassem refúgio em um universo particular, inacessível ao soldado. O corpo miúdo que momentos antes parecia encolhido sob o peso das palavras cruéis, agora transmitia uma força passiva, uma resiliência silenciosa que desafiava a lógica daquele confronto. Kael, embora ainda em posição de ameaça, sentiu um estranho hiato naquele movimento. A ausência de medo na criança era uma anomalia em seu mundo de vítimas aterrorizadas, um enigma que começava a perturbar sua certeza e sua autoridade. Uma pergunta silenciosa pairava no ar. O que aquele menino estava realmente vendo? O que o mantinha tão inabalável diante da morte? O olhar de Elias então pousou no pássaro de madeira, ainda largado no chão, sujo e quase invisível em meio aos detritos. Não havia desespero em seu rosto, nem uma súplica silenciosa para que o objeto fosse poupado. Havia sim uma conexão profunda, um reconhecimento de algo precioso que jazia ali, desrespeitado. Era como se o menino, através daquele olhar, estivesse restaurando a dignidade do objeto, elevando-o acima da sujeira e da humilhação. Kael, com a visão periférica, notou o foco intenso de Elias. O pássaro que ele havia descartado com tanta indiferença agora parecia magnetizar a atenção do menino, tornando-se de alguma forma mais significativo do que a própria ameaça do fuzil. A tensão do momento se dividia entre a brutalidade iminente e a quietude enigmática daquela criança. Um arrepio sutil percorreu a espinha de Kael. Não era medo, mas uma estranha sensação de que sua autoridade, tão absoluta e inquestionável, estava sendo corroída por aquela quietude. O menino não estava apenas ali. Ele existia, com uma teimosia silenciosa que era mais potente do que qualquer grito de protesto. O oficial esperava a submissão, a fuga, o choro, mas encontrava apenas uma dignidade inabalável que o desafiava sem palavras. O pássaro de madeira no chão agora parecia um ponto de ancoragem para Elias, um refúgio de significado em um mundo sem sentido. O público, observando cada detalhe, sentia a curiosidade se transformar em uma expectativa crescente, percebendo que algo estava prestes a mudar, que a balança de poder, ainda que minimamente, começava a se inclinar. Com um movimento lento, mas decidido, Elias estendeu sua mão pequena e delicada em direção ao pássaro de madeira. Não era um gesto apressado ou desesperado, mas um alcance cuidadoso, quase reverente, como se estivesse resgatando um tesouro frágil de um naufrágio. Seus dedos finos roçaram o chão empoeirado, a pele macia contrastando com a aspereza dos escombros. Kael observou a cena com uma intensidade incomum. O fuzil em suas mãos, antes uma extensão de sua vontade, parecia agora um peso estranho, um objeto dissociado daquele momento de delicadeza inesperada. A intenção de limpar a rua, de apagar a presença do menino, foi momentaneamente suspensa, substituída por uma observação quase hipnótica do gesto da criança. O ar ficou ainda mais denso, carregado de uma antecipação silenciosa e palpável. Os olhos azuis de Kael, antes frios e calculistas, registraram o movimento com uma surpresa contida. Ele esperava um ato de submissão, não essa demonstração de apego obstinado.
O pássaro, para ele, era apenas um pedaço de madeira. Um brinquedo insignificante, mas para Elias era um mundo. O oficial sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Talvez uma fagulha de curiosidade, talvez o início de uma fissura em sua armadura de indiferença. O gesto de Elias não era um desafio direto, mas uma reafirmação de sua própria humanidade em face da desumanização. Era uma pista, um sinal silencioso de que havia mais naquele menino do que Kaelo estava disposto a admitir. O público, com a respiração suspensa, percebia a mudança sutil na atmosfera, a promessa de uma virada. Os dedos de Elias envolveram o pequeno pássaro de madeira, erguendo-o do chão com uma ternura que contrastava brutalmente com a aridez do cenário. O objeto antes sujo e desprezado agora repousava seguro na palma da mão do menino, como se tivesse encontrado seu porto seguro. Kael, ainda com o fuzil apontado para a parede, observou o pássaro, agora limpo da poeira inicial com o polegar de Elias, recuperando um brilho sutil. A ação era tão simples, tão instintiva, que desarmou o oficial de uma maneira que a violência jamais conseguiria. Não havia palavras, apenas o silêncio do menino cuidando de seu único tesouro, um ato que, por sua pura inocência, começava a corroer a base da brutalidade de Kael. A curiosidade do público se intensificava, esperando o próximo passo daquele pequeno ser resiliente. Com o pássaro aninhado em sua palma, Elias começou a passar o polegar repetidamente sobre sua superfície. Era o mesmo movimento que ele fizera no início, um polimento suave e rítmico, quase uma carícia ritualística. A sujeira e a aspereza do chão foram lentamente se desprendendo, revelando a textura lisa e morna da madeira, os veios intrincados que contavam a história de sua origem. O som suave do polegar sobre a madeira era o único som que quebrava o silêncio, uma melodia sutil de resiliência e apego à vida. Kael, por sua vez, encontrava-se preso àquela cena. O fuzil em suas mãos parecia cada vez mais pesado e sem sentido diante da delicadeza daquele gesto. A intenção de violência, embora ainda presente, estava sendo obscurecida por uma nova e inesperada percepção. A luz cinzenta do inverno, antes tão opressora, agora incidia sobre o pequeno pássaro na mão de Elias. A luz cinzenta do inverno, antes tão opressora, agora incidia sobre o pequeno pássaro na mão de Elias, transformando-o em um farol de beleza silenciosa. Cada veio da madeira, cada curva talhada com primor, parecia absorver a pouca luminosidade e refleti-la com uma aura própria, quase mística. O menino, com o polegar ainda em um movimento suave e ritmado, polia a superfície, como se cada fricção não apenas limpasse, mas também infundisse mais vida ao objeto. Kael, imóvel, sentia-se um estranho naquele cenário, seu fuzil pesado e frio, destoando daquela cena de delicadeza. A ameaça que ele representava parecia diminuir como um som que se afasta, enquanto o foco se deslocava para a quietude concentrada de Elias e seu pequeno tesouro. O ar gélido, antes denso de perigo, agora vibrava com uma curiosidade inesperada. O Oberleutnant Kael, com os olhos fixos na mão de Elias, sentia uma estranha desordem em sua mente. O pássaro de madeira, tão insignificante em seu mundo de aço e pólvora, irradiava uma simplicidade que o confrontava. Não era apenas um brinquedo. Era a manifestação de uma habilidade, de uma paciência, de um cuidado que Kael não esperava encontrar ali, na sujeira de uma rua devastada. A perfeição da miniatura, a suavidade de sua forma, era uma linguagem que transcendia o ódio e a ideologia, um eco de algo universalmente humano. Ele procurou por algum defeito, alguma imperfeição que pudesse justificar seu desprezo inicial, mas não encontrou. Aquele pequeno objeto era uma prova irrefutável de uma dignidade que ele, em sua arrogância, havia negado. Com um movimento quase imperceptível, Elias ergueu um pouco mais o pássaro de madeira, girando-o lentamente entre os dedos para que Kael pudesse ver todos os ângulos. Não havia ostentação, apenas a partilha de uma beleza que o menino parecia acreditar ser intrínseca e merecedora de ser vista. A luz revelava as marcas do entalhe, a precisão do trabalho, a dedicação que transformara um simples pedaço de madeira em uma obra de arte em miniatura. Era um convite silencioso para que Kael enxergasse além de suas próprias lentes de preconceito, para que reconhecesse a virtude oculta que o menino possuía. A pureza do gesto era uma afronta à brutalidade do fuzil, uma virada moral que desarmava mais do que qualquer resistência física. Kael sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, paralisando-o. Seus olhos azuis, antes tão frios, arregalaram-se ligeiramente ao captar os detalhes do pássaro.
Aquele não era um objeto qualquer, um lixo como ele havia proferido. Era a prova concreta de um talento, de uma sensibilidade que se recusava a ser aniquilada pela guerra ou pelo ódio. As asas, o bico, a plumagem minuciosa, tudo falava de uma arte que ele não poderia desconsiderar. A arrogância que o envolvia começou a se desfazer em estilhaços, revelando uma rachadura em sua fachada de indiferença. O pássaro de madeira não era apenas um objeto, era a alma de Elias materializada, uma declaração silenciosa de sua humanidade inquebrantável. Uma imagem súbita e vívida invadiu a mente de Cael, a de seu próprio irmão mais novo, há muitos anos em uma tarde ensolarada, entalhando pequenos soldados de madeira com uma faca de bolso. A memória era nítida, o cheiro da madeira fresca, a concentração no rosto infantil, a alegria ao mostrar a peça finalizada. Aquele pássaro na mão de Elias, com sua delicadeza e arte, era um espelho daquela inocência perdida, uma ponte inesperada que conectava o passado de Cael àquele presente brutal. A ideologia que ele havia abraçado com tanto fervor começou a vacilar, confrontada pela verdade simples e universal da beleza e da criatividade humana, que não conhecia raça ou credo. O fuzil nas mãos de Cael, antes uma extensão de seu poder e sua vontade, tornou-se subitamente um peso insuportável, um objeto estranho e dissonante. Seus nós dos dedos, antes brancos pela tensão, começaram a relaxar, e um tremor quase imperceptível percorreu seu braço. O silêncio da rua, antes carregado de ameaça, agora se adensava com a gravidade daquele momento de revelação, um silêncio que gritava a verdade. A balança do poder se invertia. Não era mais Cael quem controlava a situação com sua arma, mas a dignidade silenciosa de Elias e seu pequeno pássaro de madeira que desarmavam o soldado, expondo a fragilidade de sua própria convicção. A catarse do público começava, um arrepio percorrendo até na espinha. Cael ergueu o olhar do pássaro de madeira e fixou-o nos olhos profundos de Elias. Não havia mais o desprezo calcificado, nem a frieza de antes. Havia confusão, uma dúvida que corroía a certeza que ele tanto havia cultivado. Naqueles olhos infantis, ele não via um judeu, um obstáculo, mas uma criança, um ser humano que, diante da morte, havia oferecido beleza. Era um espelho que refletia a monstruosidade de suas próprias ações e a vergonha de sua ignorância. A máscara de oficial da SS desmoronou, revelando uma fissura de humanidade, uma vulnerabilidade que ele havia reprimido por tanto tempo. A dignidade de Elias, antes invisível, agora brilhava com uma intensidade cegante. A luta interna de Cael era palpável, uma tempestade silenciosa em seu peito. A voz da doutrinação, das ordens, da superioridade racial lutava contra a imagem do pássaro, a memória de seu irmão, a pureza do olhar de Elias. Ele apertou o fuzil novamente, os músculos do maxilar contraídos, como se tentasse esmagar a verdade que se impunha. Mas a verdade encarnada naquele pequeno objeto de madeira era mais forte do que qualquer ideologia. O peso da arma era o peso de suas próprias escolhas, de seu próprio ódio. O tempo parecia parar, suspenso na tensão entre a vida e a morte, entre a barbárie e a redescoberta da humanidade. Com um suspiro quase inaudível, quebrou o silêncio pesado, Cael começou a baixar lentamente o fuzil. Não era um gesto de rendição, mas de um reconhecimento doloroso, uma admissão silenciosa de sua derrota moral. O cano da arma, antes apontado para a parede atrás de Elias, agora se inclinava para o chão empoeirado, como se a própria arma estivesse cansada da violência, em busca de repouso. O som do metal roçando a roupa, a leve batida da coronha no chão, foram os únicos ruídos, cada um deles reverberando como um sino na alma do público, um alívio profundo e uma catarse avassaladora. A vida de Elias havia sido poupada, não por piedade, mas pela força de sua própria humanidade. O silêncio que se seguiu à queda do fuzil era diferente de tudo o que havia antes. Não era o silêncio da ameaça, mas o silêncio da vergonha, do reconhecimento, da epifania. Cael não conseguia olhar para Elias. Seus olhos, agora turvos, fixaram-se no chão, incapazes de sustentar o olhar do menino que o havia desarmado sem uma única palavra. Sua postura, antes tão rígida e imponente, agora parecia encolhida. Como se o peso da verdade o tivesse dobrado. O pássaro de madeira, ainda na mão de Elias, era um testemunho silencioso da inversão de poder, da dignidade que emergiu da humilhação e da humanidade que por um instante silenciou o ódio. Sem pronunciar uma palavra, sem um último olhar, Oberleutnant Cael deu as costas a Elias. Seus passos, antes firmes e autoritários, agora soavam pesados e incertos enquanto ele se afastava pela rua desolada.
O fuzil ainda em suas mãos era um fardo, não uma arma de poder. Elias, por sua vez, permaneceu sentado, o pássaro de madeira repousando seguro em sua palma, um símbolo de uma vitória silenciosa e inesperada. A luz cinzenta do inverno, ao invés de melancólica, parecia agora banhar o menino com uma aura de esperança. A promessa de que a beleza e a resiliência podem florescer mesmo nas ruínas mais sombrias, marcando o início de uma transformação. O peso do fuzil, antes uma extensão de sua autoridade inquestionável, agora se convertia em uma carga insuportável, um fardo de vergonha. Kael sentia o metal frio em suas mãos, mas era o calor da humilhação, do reconhecimento tardio de sua própria monstruosidade, que o consumia por dentro. A imagem do pássaro de madeira, com sua inocência talhada, e os olhos profundos de Elias, desprovidos de medo, mas cheios de uma verdade ancestral, dançavam em sua mente, espectros de uma humanidade que ele havia tentado, em sua cegueira ideológica, esmagar. Cada passo que dava para longe do menino era um passo mais fundo em um abismo de autoquestionamento, um retorno doloroso a uma consciência que ele acreditava ter enterrado sob as pilhas de ordens e preconceitos. A rigidez de seu uniforme parecia agora uma armadura pesada e ridícula, incapaz de proteger seu espírito da vulnerabilidade recém-descoberta. Seus passos, antes marciais e imponentes, arrastavam-se agora com uma lentidão melancólica pela rua desolada. Cada batida de sua bota no chão empoeirado era um eco de sua própria queda. Não a queda física, mas a moral, a desintegração de uma certeza brutal. O vento gélido, que antes parecia endossar sua frieza, agora chicoteava seu rosto com uma ironia cruel, como se a própria natureza zombasse de sua arrogância recém-desmascarada. O uniforme impecável, outrora um símbolo de poder e controle, parecia agora apertar-lhe o peito. Uma camisa de força que o impedia de respirar a liberdade de uma consciência limpa. A paisagem de escombros, antes vista como um campo de batalha a ser limpo, revelava-se agora um cemitério de almas, um espelho da desolação que ele carregava dentro de si. A humilhação era pública, mas a vergonha, privada e excruciante. Kael parou. Não uma parada abrupta, mas um congelamento momentâneo, quase imperceptível, como se uma força invisível o puxasse de volta para o ponto onde a dignidade havia se imposto à brutalidade. Seu corpo permaneceu virado, mas seus olhos, através do canto, buscaram o ponto onde Elias ainda estava sentado, uma silhueta diminuta e inabalável no meio da devastação que se estendia ao redor. Não havia coragem para se virar completamente, para enfrentar o olhar da criança que havia exposto a fissura em sua alma, a fragilidade de sua convicção. Era um instante de hesitação suspensa, um vácuo no tempo, onde a mente do oficial lutava contra a urgência de fugir e o desejo ardente de entender o que havia acabado de acontecer, de reparar o que parecia irreparável. A rua, com seu silêncio carregado, testemunhava a batalha interna, a centelha de arrependimento que começava a brilhar nas profundezas da alma do soldado, uma promessa de mudança. Elias permaneceu imóvel, uma estátua de resiliência em meio ao caos. O pássaro de madeira, agora mais do que um brinquedo, repousava em sua palma como um troféu silencioso, um testemunho da vitória da inocência sobre a barbárie. Seus olhos, que haviam visto Kael ir embora, não carregavam triunfo, mas uma calma profunda, a mesma dignidade que o havia sustentado durante a ameaça. Ele não chorou, não fugiu. Apenas existiu, e nessa existência silenciosa ele havia desarmado um monstro. O frio do inverno ainda mordia, mas o menino com seu pequeno tesouro parecia envolto em uma aura de calor próprio, uma chama tênue, mas inquebrantável, que o protegia das sombras do mundo. A rua desolada, antes palco de sua humilhação, agora era o cenário de sua silenciosa mas poderosa afirmação de vida. A mente de Kael girava em um turbilhão. A missão de limpar o vilarejo, de varrer os indesejáveis de seu caminho, parecia agora uma farsa cruel. Ele não podia voltar, não podia pedir perdão em palavras, pois a ideologia havia roubado sua voz para tal. Mas podia agir. Com um movimento que parecia estranho e forçado para seus próprios músculos, Kael desengatou o fuzil e o apoiou contra a parede mais próxima. Um gesto de renúncia temporária à violência que ele representava. Era um ato pequeno, quase invisível, mas para ele era uma montanha. Ele não o largou, não o abandonou, mas o tirou de suas mãos ativas, como se o metal queimasse sua pele, uma tentativa de se desvencilhar, mesmo que por um instante, do instrumento de sua crueldade. O pássaro de madeira, longe de seus olhos, estava mais presente do que nunca na mente de Kael.
Cada curva, cada veia da madeira, cada detalhe da arte era uma punhalada em sua consciência. Não era mais um objeto, mas um símbolo vivo de tudo o que ele havia perdido, de tudo o que ele havia negado em si e nos outros. Era a lembrança tangível de seu irmão, da inocência de sua própria infância, de um tempo antes que o ódio e a doutrinação o transformassem em uma máquina fria. O pássaro se tornou um espelho, refletindo não a feiura de Elias, mas a sua própria, a cicatriz que agora se abria em sua alma. A fragilidade daquele pequeno objeto era, ironicamente, sua força mais poderosa, capaz de desmantelar anos de construção ideológica. A rua desolada, antes palco de sua autoridade inquestionável, agora se revelava um testemunho da destruição que ele e sua missão representavam. Os escombros, o pó, o silêncio fúnebre do vilarejo, tudo ganhava um novo significado. Não era mais a ordem imposta, mas a vida ceifada, as memórias apagadas, a beleza perdida. A luz cinzenta do inverno, antes apenas um detalhe da paisagem, agora parecia banhar o cenário com uma melancolia que se infiltrava em seus ossos, não pelo frio, mas pela tristeza da devastação. Kael sentia o peso não apenas do fuzil, mas da responsabilidade, da culpa que começava a germinar em seu coração endurecido. O mundo ao seu redor, por um instante, deixou de ser um teatro de guerra e se tornou um lamento silencioso, um grito de dor que ele finalmente conseguia ouvir. Elias, com o pássaro aninhado na palma da mão, observava o soldado se afastar, sua figura diminuindo na distância. Não havia medo em seu olhar, nem a ansiedade de quem espera uma punição. Havia uma aceitação serena, a quietude de quem compreende a complexidade do mundo, mesmo em sua tenra idade. A rua, agora vazia do opressor, parecia respirar um alívio sutil, e o ar gélido, antes denso de ameaça, tornava-se mais leve. O menino, antes invisível, agora irradiava uma presença palpável, uma dignidade que não precisava de palavras para ser sentida. Sua resiliência havia quebrado um ciclo, e a semente de uma nova esperança, frágil como o pássaro de madeira, começava a germinar nas ruínas daquele encontro improvável e transformador. Kael continuava a se afastar, mas algo havia mudado em sua marcha. O ritmo, antes ditado pela disciplina militar, agora era mais lento, mais hesitante, como se cada passo fosse uma pergunta. Ele não olhou para trás, mas a imagem do menino e do pássaro estava gravada em sua retina, uma mancha indelével em sua visão de mundo. Ao passar por uma pequena casa, cujas janelas quebradas revelavam o interior desolado, seus olhos se detiveram. Ele sacou um pequeno cantil de sua cintura, cheio de água potável, e o deixou discretamente na soleira da porta, um gesto anônimo de cuidado em um ambiente de negligência, uma pequena reparação para a brutalidade que havia perpetrado ou testemunhado. Era um ato sem testemunhas, mas que para Kael tinha o peso de uma confissão silenciosa. A balança do poder havia se invertido, não em termos de força física, mas de autoridade moral. Kael, o oficial poderoso, estava agora diminuído pela vergonha e pela dúvida, sua armadura de arrogância perfurada pela pureza de uma criança. Elias, o menino invisível e injustiçado, emergia como a figura de maior dignidade, sua quietude e seu pequeno pássaro de madeira capazes de desarmar a violência mais brutal. O silêncio da rua, antes um presságio de morte, agora celebrava uma vitória silenciosa, a vitória da humanidade sobre a desumanização. O público sentia uma profunda compaixão por Kael, não por sua dor, mas pela possibilidade de sua redescoberta, pela centelha de humanidade que Elias havia reacendido em seu coração. A vingança dava lugar à esperança de redenção. Kael continuou seu caminho, sua sombra alongada se perdendo entre os escombros, levando consigo o peso de uma epifania dolorosa. O fuzil, agora apoiado no ombro, parecia um lembrete constante de sua falha e de sua escolha. Elias, por sua vez, permaneceu. O pássaro de madeira, seu companheiro silencioso, era mais do que um objeto, era a prova tangível de que a dignidade podia emergir da humilhação, que a beleza podia florescer nas ruínas, e que a esperança, mesmo em sua forma mais frágil, possuía o poder de transformar o mundo, um coração de cada vez. A luz do dia invernal, embora ainda cinzenta, parecia mais gentil, prometendo que, mesmo na escuridão mais profunda, a humanidade encontraria seu caminho de volta. Meses se arrastaram como sombras longas, mas Elias permanecia. O vilarejo, antes um esqueleto de concreto e pó, agora mostrava sinais tímidos de renascimento. Algumas paredes foram erguidas novamente, telhados remendados, e o cheiro de argamassa e terra úmida substituía o odor acre de fumaça e desespero.
Elias, um pouco mais alto, seus olhos ainda profundos, estava sentado em um banco de madeira recém-feito, o pássaro de madeira repousando em sua palma. Não era mais um refúgio solitário, mas um amuleto, um elo tangível com a dignidade que o salvara. O sol, antes um luxo distante, agora filtrava-se por entre as nuvens, banhando o pequeno objeto com uma luz dourada, como se a própria natureza celebrasse a persistência da vida. A quietude do menino, antes uma armadura contra o medo, agora era uma serenidade que inspirava. Ao seu redor, outras crianças, algumas órfãs como ele, outras com famílias incompletas, brincavam com gravetos e pedras. Elias, com um gesto suave, ergueu o pássaro de madeira e seus olhos fixaram-se nos detalhes minúsculos, nos veios da madeira que contavam histórias silenciosas. Uma menina pequena com os cabelos despenteados aproximou-se, a curiosidade brilhando em seu rosto sujo. Elias, sem palavras, estendeu o pássaro, permitindo que ela o tocasse, sentisse sua superfície lisa e morna. O objeto, outrora um segredo pessoal, agora era um símbolo compartilhado, um fragmento de beleza que transcendia a devastação, ensinando que mesmo no pior dos mundos a arte e a humanidade podem ser preservadas, passadas adiante como uma chama. Longe dali, em um cenário de pilhas de documentos e olhares de julgamento, Oberleutnant Kael estava sentado, não mais em seu uniforme impecável, mas com roupas civis que pareciam estranhas em seu corpo. Seu rosto, antes uma máscara de frieza ideológica, agora exibia sulcos profundos de cansaço e reflexão. Os olhos azuis, outrora tão cheios de desprezo, carregavam o peso de uma memória indelével. A imagem do pássaro de madeira na mão de um menino, um ato de pureza que havia desmantelado seu mundo. Ele não era mais o carrasco, mas um homem confrontado com a monstruosidade de suas escolhas. A arrogância havia dado lugar a uma introspecção dolorosa. A vergonha lavando as camadas de doutrinação, revelando um homem que por um instante havia reencontrado sua humanidade. Em seus dias agora dedicados a tarefas burocráticas e solitárias em uma repartição pós-guerra, Kael realizava pequenos atos de reparação. Não eram grandiosos, nem buscavam o perdão, mas eram gestos silenciosos de uma alma em busca de redenção. Ele separava alimentos extras para as crianças dos orfanatos, desviava materiais de construção para as áreas mais devastadas, sempre com uma discrição quase invisível. Em um momento, enquanto organizava velhos pertences, seus dedos roçaram um pedaço de madeira. Ele parou, a textura familiar despertando a memória do pássaro. Naquele instante, a inocência de Elias não era mais uma condenação, mas uma bússola, um lembrete de que a compaixão, por menor que fosse, era o único caminho para reconstruir não apenas cidades, mas almas. A história do menino e do soldado, embora nunca contada em voz alta, ecoava em sussurros, não como um conto de guerra, mas como uma lenda de esperança. O pássaro de madeira de Elias, com sua existência simples e bela, tornou-se um símbolo da resistência silenciosa, da dignidade que não pode ser quebrada, mesmo sob a ameaça do fuzil. Em cada vilarejo que começava a se reerguer, em cada criança que voltava a sorrir, a memória daquele encontro improvável florescia, lembrando a todos que a verdadeira força não reside na capacidade de destruir, mas na capacidade de criar e de inspirar. A pureza de um gesto, a beleza de um objeto talhado provaram ser mais poderosas do que qualquer arma, capazes de desarmar o ódio e reacender a chama da humanidade. Numa noite fria, sob a luz bruxuleante de uma vela solitária, Kael pegou um pedaço de madeira. Não era um entalhe de pássaro, ele não tentaria imitar a arte de Elias, mas com uma faca de bolso começou a dar forma a uma pequena flor. Seus movimentos eram hesitantes, desajeitados, mas carregados de uma intenção profunda, de um desejo de criar beleza onde antes só via destruição. Era um ato de penitência silenciosa, uma tentativa de reparar não o mundo, mas a si mesmo. Naquele gesto, ele se ligava, através do tempo e da distância, ao menino que havia sido sua redenção. A vergonha de suas ações passadas não o consumia mais completamente. Ela o impulsionava a buscar um novo significado, uma nova forma de existir, onde a dignidade do outro era reconhecida e celebrada. Elias, agora um pouco mais velho, mas com a mesma serenidade nos olhos, caminhava por um campo verdejante onde novas flores brotavam entre as cicatrizes da terra. O pássaro de madeira liso e morno repousava em sua mão, um testemunho silencioso de sua jornada. O sol, antes intermitente, agora banhava o cenário com uma luz vibrante, prometendo um futuro. A vida, com suas complexidades e desafios, continuava. Mas a lição daquele encontro brutal permaneceu.
A inocência e a arte são faróis indomáveis, capazes de curar o ódio e reconstruir o mundo. A dignidade pode emergir de qualquer lugar, e o verdadeiro poder é reconhecer o valor dos outros. O pássaro de madeira em sua mão brilhava um farol de esperança inabalável, a prova de que a humanidade sempre encontraria seu caminho de volta.